Cristo esteja em nossos corações. Nesta oportunidade, nós estamos aqui para continuarmos o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. E estaremos dando início aos ensinos práticos. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para fazer em nossas vidas através da sua palavra. Eu te convido para permanecer conosco. Pegue a sua Bíblia, acompanhe a palavra, faça anotações, busque entender a palavra de Deus, porque este é o caminho para vivermos as bênçãos de Deus aqui na terra e na eternidade. Não se esqueça também de divulgar a palavra de Deus. Seja um inscrito no nosso canal. Ajude-nos a continuarmos com este trabalho. Divulgue para os seus contatos. Deixe os seus comentários, porque tudo isto tem o objetivo de nos levar ao aperfeiçoamento do ensino da palavra de Deus. Eu quero te convidar para nós observarmos o capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos. O nosso objetivo é deixar aqui a estrutura destes versículos, identificar quais são os conselhos do apóstolo e focalizar o que lhe dá condição de viver estes conselhos e ainda qual era o principal objetivo de Paulo ao nos escrever estes versículos. Fique conosco e seja abençoado pela palavra de Deus. Vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na estrutura deste conselho, nós encontramos algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a maneira que Paulo vai nos aconselhar e em que está fundamentado este conselho. Veja que ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aqui nós encontramos a maneira e os fundamentos do conselho que Paulo nos dará. Quando ele disse rogo-vos, ele está trazendo a nós um sentimento do seu coração. Este sentimento é porque ele vive algo no seu coração e quer que nós vivamos o que ele vive. Observem que ele diz-nos a palavra pois. Rogo-vos, pois. Esta palavra pois está nos ligando, nos conectando com tudo o que Paulo ensinou. É como se ele dissesse: eu ensinei, eu mostrei o caminho, agora eu estou rogando a que vocês caminhem por ele. Observe ainda que o apóstolo diz: pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus no ensino de Romanos é o ato do Deus Pai enviar o Filho. Este envio foi a semelhança da carne do pecado. Romanos 8:3. O Filho, ele condena o pecado na carne e nos envia o Espírito Santo. E ainda deixa a nós
A palavra de Deus. Então, quando Paulo fala disso, pela compaixão de Deus, ele está levando-nos a pensarmos o que é a compaixão de Deus para nós. E a compaixão de Deus para nós é tudo isso. Deus Pai envia o Filho vem em semelhança da carne do pecado, condena o pecado na carne, envia-nos o Espírito Santo e deixa a nós a palavra de Deus. Então perceba que estes conselhos de Paulo está fundamentada em 3 pontos principais. Quais são eles? O que Paulo vivia, o que estava no coração de Paulo, quando ele disse, rogo-vos. Em segundo lugar, está fundamentado naquilo que Paulo ensinou. Não está desconectado com aquilo que ele ensinou. Quando ele disse, pois, rogo-vos, pois, irmãos. E em terceiro lugar, na compaixão de Deus. Entender isto é fundamental para nós iniciarmos estes estudos dos ensinos práticos de Paulo. Ele vai aconselhar, aleluia, mas ele tem o seu próprio sentimento, ele tem aquilo que ele ensinou e ele tem as ações de Deus para as nossas vidas como o seu fundamento. Agora observem que na estrutura destes versículos nós encontramos o que Paulo pede. Ele pede em primeiro lugar que apresenteis o vosso corpo em sacrifício a Deus. Este é o pedido. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício a Deus. Ele vai acrescentar a este conselho a característica deste sacrifício que precisa estar no nosso corpo e apresentado a Deus. Este sacrifício deve ser vivo, santo e deve ser agradável a Deus. Logo, precisamos entender que a apresentação do nosso corpo sem estas características não é o que Paulo está ensinando. Ele está querendo que nós aprendamos a apresentar o nosso corpo, mas com estas características. Ele ainda vai nos dizer que a apresentação do nosso corpo em sacrifício a Deus, com estas características, vivo, santo e agradável a Deus, isto é o nosso culto racional, ou seja, o culto verdadeiro, o culto espiritual, o culto com temor a Deus, um culto que tem Deus como centro de tudo. E isto é que faz a diferença na vida do crente quando está diante do Senhor. Em que consiste esse sacrifício vivo, esse sacrifício santo e esse sacrifício agradável? Eu quero apenas deixar que essas características, a primeira grande verdade fundamental que vai definir este culto vivo, santo e agradável a Deus, é quando nós oferecemos a Deus um culto com sinceridade. É o que Paulo ensinou no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 10. Então veja que este culto ele tem algumas características para que ele seja vivo, santo e agradável a Deus. E a primeira dela é sinceridade. Seja sincero diante de Deus. Não procure esconder nada. Não tente esconder nada, porque Deus, ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o meu real objetivo de estar aqui diante de vocês. E ele sabe o teu real objetivo de estar ouvindo esta palavra. O segundo conselho do apóstolo é: e não vos conformeis com este mundo. É interessante observarmos esta questão como sendo o segundo conselho, porque aparece a palavra e. Ou seja,
eu preciso fazer isto e mais isto. Então aqui é o segundo conselho. Qual é? Não vos conformeis com este mundo. Duas coisas que precisamos estudar e analisar com maior profundidade neste conselho. Não é o nosso alvo, mas você pode desenvolver isto. Esta conformidade, ela acontece no coração. Então Paulo está falando, cuide com o coração. Com este mundo, é com as coisas que são deste mundo, as coisas visíveis e temporais. Então Paulo está falando, não pensem apenas na sua vida aqui na terra, a partir de coisas que se veem e coisas que passam. Mas saiba que você tem um lar eterno. Aleluia. O que nós buscamos é a eternidade. Então, não se conforme com este mundo. É interessante ainda observarmos que em Romanos 1, no capítulo 18 ao versículo 32, quando Paulo ensina-nos sobre a doutrina da depravação do homem, eu te convido a você rever este vídeo lá no início do nosso estudo. Ele vai nos ensinar ali que o que desencadeia esta conformação com o mundo é quando nós desprezamos a palavra de Deus. E ali Paulo, ele nos ensina uma série de consequências que vêm a partir de nós não observarmos a palavra de Deus. Ele diz que o homem não dá glória a Deus, o homem não busca a Deus, o homem tem o coração obscurecido, ele muda a imagem do Deus invisível em imagem de Deus visível, e isto traz toda a consequência da conformidade com as coisas terrenas. É muito importante que você reveja esta questão. O terceiro conselho está escrito, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Novamente, acontece aqui uma palavra de ligação, a palavra mas. Ou seja, eu não posso fazer isto, mas eu tenho que fazer isto. Eu não posso me conformar com o mundo, mas eu preciso transformar-me pela renovação do meu entendimento. Eu quero chamar a sua atenção para a centralidade destes versículos neste conselho, porque observem a verdade. Transformai-vos. Nós sabemos que a transformação é uma obra de Deus na vida do homem. Aqui Paulo está me dizendo que eu tenho condições de ser transformado. Então isto é um ponto determinante neste conselho de Paulo, porque ele prossegue dizendo que esta transformação que eu tenho condições de operar na minha vida, ela acontece pela renovação do entendimento. E aqui é importante observarmos duas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso ter entendimento. E esta é a grande questão. E este é o grande problema. Porque entender não é ler. Entender não é ouvir. Entender não é eu ir na igreja. Não é eu pregar a palavra. Entender significa a minha mente, o meu coração e o meu espírito estar ligado na palavra de Deus. Deus disse dos israelitas, o meu povo perece porque falta entendimento. Então veja, eles tinham pregadores, eles tinham ensinadores, e mesmo assim eles não entenderam.
É importante observarmos que a palavra de Deus, ela nos ensina os caminhos para o entendimento. Paulo disse em Efésios capítulo 4 e o versículo 3, se vocês lerem o que eu disse a respeito de Cristo, vocês entenderão os mistérios de Cristo. Paulo disse, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 7, considera tudo o que digo, e o Senhor te dará entendimento. Tiago nos disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, amados, a transformação, ela acontece pela renovação do entendimento. Nós observamos que o entendimento não é algo fácil para nós adquirirmos. Eu digo isso por experiência própria. Você que está me ouvindo, que tem buscado entender a palavra de Deus, você sabe que é algo que depende de uma luta constante. Só que ainda tem uma segunda questão. Eu preciso entender e eu preciso renovar este entendimento. São duas coisas diferentes. Se entender é difícil, a renovação deste entendimento é uma obra da graça de Deus nas nossas vidas. Por quê? Nós somos carnais. A palavra de Deus é espiritual. Nós estamos em direções diferentes. A minha vida natural é totalmente ao contrário da palavra de Deus. Então eu preciso da ação do Espírito Santo para que eu tenha entendimento e para que eu renove o meu entendimento. Logo entendemos que esta transformação é algo que está nas mãos de Deus. Eu preciso entender, eu preciso aceitar e eu preciso crer que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele me dá entendimento e ele faz eu renovar este entendimento da palavra. E então, a transformação, ela acontece. Paulo ensinou que nós não oferecemos o nosso corpo em sacrifício. Paulo ensinou que naturalmente nós nos conformamos com o mundo. Então, quando nós analisamos esses 3 conselhos a partir daquilo que eu posso fazer, eu entendo que entender é algo que está à minha disposição, porque eu tenho a palavra e eu tenho o Espírito que pode produzir isto em mim. Quando eu analiso estes conselhos a partir deste conselho, que eu posso entender e eu posso renovar o meu entendimento, esta renovação de entendimento vai me dar condições de eu não estar conformado com o mundo. Isto é muito importante. Quando eu não estiver conformado com as coisas deste mundo, é o que Hebreus nos ensina. Pelo fato de não termos aqui cidade permanente, mas buscarmos a futura, então o que eu faço? Oh, que coisa maravilhosa! Eu ofereço a Deus a minha vida. Disponibilizo a Deus tudo que eu tenho. Por quê? Porque eu sei que a minha pátria não é na terra. A minha vitória não está aqui. Mas a minha vitória, a tua vitória, está em nós alcançarmos as mansões celestiais. Então observem que nestes 3
conselhos de Paulo, a questão da transformação pelo entendimento é o que desencadeia as condições da prática dos outros conselhos. E isto é importantíssimo nós pensarmos, nós estudarmos. Então medite, pense e veja que aqui está diante de nós uma verdade da palavra de Deus. Para concluirmos, a última parte do versículo 2 está escrito: para que experimenteis. Esta palavra, para que experimenteis, é interessante observarmos que a prática destes 3 conselhos, o transformar-se pela renovação do entendimento, o não estar conformado com o mundo e o apresentar o nosso corpo a Deus em sacrifício, tem apenas um objetivo no ensino de Paulo. Qual é o objetivo? Para que eu e você experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prestem muita atenção nestes detalhes. Experimenteis. É para que eu viva, é para que eu sinta, é para que você viva, é para que você sinta. Não é você olhar para o teu irmão e dizer para ele como ele experimenta a vontade de Deus. Não, é para nós experimentarmos. As características desta vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muito interessante isso. Por quê? Porque a partir do momento que nós descobrimos que a prática da palavra, o objetivo é levar nós nos beneficiarmos, isto muda tudo nas nossas vidas. Isso nos dá uma nova direção. Para concluir, eu quero destacar aqui que a questão da renovação do entendimento é o ponto determinante nestes conselhos. Por quê? No versículo 3, Paulo ele vai descrever como esta renovação de entendimento ela deve acontecer. E tem que ser à medida da fé que Deus nos deu e tem que ser com moderação. Logo, o meu entendimento precisa ser renovado, mas precisa estar em algumas bases. Quais são? A fé e a moderação. Por quê? Porque quando o entendimento é desenvolvido fora dessas bases, acontece o que Paulo chama de loucura. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 ao capítulo 2 e versículo de número 15. É loucura por quê? Porque a sabedoria sem a medida da fé e sem a moderação, ela destrói os pilares fundamentais da salvação do homem. Quais são esses pilares? A cruz de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está produzindo entendimento nos nossos corações e que possamos nos esforçarmos para que este entendimento seja renovado, para que assim nós não nos conformemos com o mundo e assim nós podemos apresentarmos a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero orar com você e nesta oração nós estaremos pedindo, assim como Paulo pediu pela igreja de Éfeso, que o Senhor abrisse os olhos do entendimento daqueles irmãos, para eles compreenderem tudo que Deus tinha para eles através de Jesus Cristo. E esta é a oração que faço pela minha vida e pela tua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por esta oportunidade de poder transmitir a tua palavra. Abençoa-nos com o entendimento. Ajuda-nos a compreendermos este conselho
que eu preciso entender e eu preciso renovar este entendimento. E isto somente acontece com a ação do Teu Espírito Santo na minha vida. E isto vai me levar a eu não estar conformado com este mundo e apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Reconheço a minha dependência do Teu Espírito para produzir estas grandes verdades na minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas.